Fala galera, concurseiros aí unidos de todo o Brasil, professor Geraldo Neto na área mais uma vez aí, pra gente dar continuidade ao nosso estudo de legislação da pessoa com deficiência, perfeito? Nós estamos indo hoje para a parte 4, beleza? Então cai para dentro comigo que a gente parou no artigo 26 na aula passada, vem comigo, ó. Habilitação e reabilitação. Lembrando, galera, a gente está estudando o protocolo facultativo que foi recepcionado do nosso ordenamento jurídico. Isso está lá no seu edital, perfeito? E ele foi regulamentado pelo decreto 186 de 2008, perfeito? Então vamos lá, vamos cair dentro. Artigo 26. Os estados, partes tomarão medidas efetivas apropriadas, inclusive mediante apoio dos pares, para possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Para tanto, os estados, partes organizarão, fortalecerão e ampliarão serviços e programas completos de habilitação e reabilitação, particularmente nas áreas de saúde, emprego, educação e serviços sociais, de modo que esses serviços e programas, dois pontos. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês, meus amores, torno a dizer. Se você for analisar o conjunto de legislação como um todo, você vai perceber que todas as leis que foram editadas, sejam as mais antigas, desde 89, seja a mais moderna, que é de 2015, você vai perceber que todas elas, eu tenho a essência do que está nesse protocolo. Perfeito? Sempre inclusão social, sempre eu estou querendo reabilitar, eu estou querendo habilitar, eu estou preocupado com a pessoa com deficiência, tá bom? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso. Outra coisa, vocês vão perceber, eu até respondi uma pergunta, né, de um aluno a respeito de um conceito que estava lá dentro de um decreto e o conceito que estava dentro da legislação mais moderna, que ele falava nomes diferentes, perfeito? Que uma era barreira urbanística, era barreira arquitetônica e outra era barreira nos estabelecimentos. Só que o que acontece? Você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Quando você estuda direito constitucional, você tem a pirâmide de Kelsen, né? Que é a torre hierárquica das leis. Lá em cima eu tenho as normas constitucionais, as infraconstitucionais, e aí eu vou descendo, o decreto está lá embaixo. Quando você tem o confronto de um decreto com uma legislação, eu vou aplicar o quê? A legislação. Mas também você tem que tomar cuidado como a questão está sendo perguntada para você. Qual é a origem da pergunta? Beleza? Você tem que tomar cuidado. Peraí, é com base em que eles estão me perguntando isso? E aí você vai ter a sua resposta. Entendeu, meus amores? Estamos juntos? Vamos lá. Esse daqui, ele traz vários detalhezinhos aqui, quando ele fala de reabilitação e habilitação, para poder a gente lembrar disso daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sublinhar com vocês os tópicos mais importantes, depois eu vou limpar o quadro e vou fazer um esqueminha gráfico aqui para você lembrar disso na hora da prova, tá? Vamos lá. Então ele diz, né, que os estados partes desse protocolo que for assinado tomarão medidas efetivas e apropriadas, inclusive mediante dos pares, para o quê? Possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena capacidade. Galera, olha só, não basta só eu permitir que eles venham conquistar, eu tenho que permitir que ele venha manutenir essa conquista. Está entendendo esse viés social, o interesse da legislação como um todo? Aqui, ó, plena capacidade física, mental, social, profissional, bem como também a plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Estamos juntos? Perfeito? Então o que o tio faz aqui, ó? Ele deixa a tela em branco e eu vou colocar aqui agora para vocês, tá? Vamos lá. Outra coisa, sempre que eu coloco algo no quadro, eu procuro utilizar a própria terminologia utilizada na legislação que você está estudando, que é para facilitar o seu estudo. Esses fluxogramas, esses mapinhas mentais que o tio Geraldo faz aqui, é para você colar lá no teu guarda-roupa, é para você colocar num plano de destaque. Tem uma aluna minha, eu quando dou aula de direito administrativo, eu faço o mapa mental da matéria toda. Ela pegou uma pasta de transparência, igual o músico tem, que coloca as partituras dentro, e ela fez o mapa mental de toda a matéria e foi colocando ali na ordem, e por tópicos, por tema, por artigos. Eu achei isso muito interessante, porque ela pegou um curso meu de
60 horas e ela revisa aquilo ali em 10 minutinhos só olhando os mapas mentais. Eu acho que isso daí seria uma boa ideia para você, tá? Então vamos lá. Ele fala assim, ó, os estados tomarão medidas efetivas e apropriadas, né, inclusive mediante apoio dos pares para possibilitar que a pessoa com deficiência, olha só, então vamos embora. Medidas, o que ele fala aqui, ó, efetivas e apropriadas. Então vamos embora. Então tem que ter aqui, ó, medidas efetivas e apropriadas. Beleza. Essas medidas efetivas e apropriadas, elas devem se destinar ao que, gente? Aqui, ó, para possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem, tá? Ó, para que ela venha a poder o que, gente? Ó, vamos lá, vamos fazer bonitinho. Para que elas possam conquistar e para que elas possam manutenir, que elas possam conservar. Beleza? Para que elas possam conquistar e conservar o máximo de autonomia e plena capacidade. Ou seja, autonomia e plena capacidade. Só que é o máximo de autonomia e plena capacidade. Olha o que ele bota aqui, ó. Física, mental, social e profissional. Física, mental, social e profissional. Ó, física, mental, social, profissional. Física, mental, social e profissional. Perfeito? Beleza? E ele fala aqui, ó, bem como a plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Isso daqui também destina-se a quê? A inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. Lembrando, tá? Que isso daqui, ó, vai ser através de quê, gente? Ó, mediante o quê? Apoio dos pares. Mediante apoio dos pares. Perfeito, galera? Show de bola? Show de bola. E outra coisa, essas medidas, elas também vão fazer o que, gente? Elas vão organizar, fortalecer e ampliar os programas de habilitação e reabilitação. Vamos embora, vamos colocar aqui, ó. Essas medidas, elas também vão fazer essa tríade, né? Que é o quê? Elas vão aqui, ó, organizar, fortalecer e ampliar. Organizar, fortalecer e ampliar. O quê? A habilitação e a reabilitação. Perfeito?
Show de bola, meus amores? Estamos juntos? Então vamos embora. Medidas efetivas e apropriadas, tá? Deixa eu botar o S aqui que eu não coloquei. Medidas efetivas e apropriadas. Essas medidas efetivas e apropriadas, todos aqueles que assinaram esse protocolo de intenção, né? Os estados parte, eles deverão fazer isso, perfeito? Lógico, mediante apoio de quem? Dos pares. Tá? Isso está no artigo 26. Mediante apoio dos pares. Porque qual é o intuito? Qual é o intuito? É fazer com que a pessoa com deficiência venha conquistar e conservar a sua autonomia e o máximo da sua plena capacidade. Tá? A sua máxima autonomia e plena capacidade. Perfeito? Mas que tipo de autonomia e plena capacidade? Física, mental, social, profissional. Perfeito? Porque o intuito é cada vez mais eu incluir essa pessoa com deficiência dentro da sociedade. Por isso que quando a gente fala que a autonomia, vou até botar de vermelho aqui, ó. Aqui, ó. Tá? É a máxima autonomia. Tá? Máxima autonomia. Perfeito, galera? Estamos juntos? Então, vocês percebam aí que o tio colocou no quadro para vocês, o artigo 26, tá bom? E ele fala aí, ó, a máxima, perdão, deixa eu tirar aqui. A máxima autonomia tanto para a habilitação ou para a reabilitação. E ele ainda fala aqui, ó, particularmente nas áreas de saúde, emprego, educação, serviços sociais. Então, vamos colocar essas áreas? Vamos. Particularmente em que áreas? Aí a gente coloca aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Particularmente em que áreas? Ele diz aqui, ó, emprego, educação, serviços sociais, emprego, educação, serviços sociais, perfeito? E aqui, ó, educação, serviços sociais e saúde. Beleza? Foi? Então vamos lá. Vamos lá, desde o início, beleza? Medidas efetivas apropriadas. Vamos lá. As medidas efetivas e apropriadas. Deixa eu botar qual é o artigo referente aqui, ó. Artigo 26, tá? Vamos lá. Medidas efetivas e apropriadas. Revisando tudo agora. Mediante apoio dos pares, com o intuito de quê, gente? Conquistar e conservar a autonomia máxima e plena capacidade da pessoa com deficiência, beleza? Física, mental, social, profissional, para que ele tenha essa capacidade máxima ampliada. Beleza? Lembrando também que aqui, ó, inclusão e participação em todos os aspectos da vida dele na sociedade. A inclusão social, o viés social trazido. Ele também tem que organizar, fortalecer e ampliar, mediante apoio dos seus pares, a habilitação e a reabilitação, dando principal enfoque nas áreas de emprego, educação, serviços sociais e saúde. Perfeito? O que você vai fazer aí agora? Você aperta o pause para você copiar o que está aqui no quadro, enquanto o tio bebe um gole d'água, eu volto, apago e a gente dá continuidade. Ok? Foi? Ih, só faltou o copo. Iaguinho, traz um copo aí para mim, por gentileza. Traz um copo para mim, por gentileza. Entendeu, galera? Então tem que ficar atento nisso daí. Prova de concurso público, eles vão te cobrar detalhes, perfeito? E aí você tem que ficar atento às palavras-chave, justamente para você não cair em uma besteirinha de prova. Torno a dizer para vocês, quando você tem uma matéria estritamente jurídica, você tem um raciocínio jurídico em cima daquilo ali, perfeito? Você tem um raciocínio jurídico em cima daquela questão. Às vezes você tem uma importante influência da doutrina, uma importante influência da jurisprudência. Você tem conflitos de jurisprudência de um tribunal para outro, perfeito? Da esfera federal para a esfera estadual, do STJ para o STF.
tá? Mas quando se trata de legislação seca para concurso público, em se tratando desse arcabouço legislativo da pessoa com deficiência, a gente ainda está naquela fase embrionária. O quê? Literalidade de lei e casinhos concretos que você responde com a literalidade de lei. Beleza? Por isso que tem que ter cuidado com as palavras que você coloca aí, tá bom? Graças a Deus, todas as observações que eu tenho feito, nas aulas que eu tenho ministrado, têm sido comprovado a eficácia desse modelo de aula, porque tem caído na prova exatamente. É só você ir lá, vai nas minhas redes sociais, você vai ver os alunos comentando, igualzinho, olha, Geraldo, você deu o que caiu na prova. Por quê? É assim que a banca funciona, entendeu? É lógico, isso daqui é uma matéria de suma importância que deveria ser ensinada nos colégios, entende? Desde criancinha, para que a criança aprenda a ter respeito e entender as necessidades do outro. Mas no concurso público, tirando esse viés social, ele está querendo cobrar o que está na legislação. E eu tenho que explicar a você como passar no concurso público, e esse é o nosso objetivo, é a nossa motivação. Tá? Já deu tempo de você copiar, então eu vou apagar esse quadro aqui. Beleza? Foi? Só um minutinho que a gente vai apagar. Vamos lá, dando continuidade, né? Ele fala aqui lá no fundo, de modo que esses serviços e programas, 2 pontos. Aí ele abre um rol aqui trazido. E vamos lá, o que ele fala? Comecem no estágio mais precoce possível e seja baseado em avaliação multidisciplinar das necessidades e pontos fortes de cada pessoa. O que você tem que ficar atento aqui? Primeiro, tem que começar o mais precoce possível. Quanto mais cedo começar isso, melhor, tá? Quanto mais cedo eu reabilitar, quanto mais cedo eu habilitar, melhor. E vai ser feito por uma equipe. Que equipe é essa? É uma equipe multidisciplinar. Tá bom? Por que o interesse de uma equipe multidisciplinar? Porque quanto mais profissionais das mais variadas disciplinas, interesses e formações, eu vou ter uma equipe extremamente capacitada para entender aquela pessoa com deficiência e melhor descobrir as suas vocações, os seus talentos, entendeu? Vamos lá, aqui ó, das necessidades e pontos fortes de cada pessoa. É óbvio, embora a gente fale de maneira genérica, deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo, de uma maneira genérica, a gente sabe que cada um, é diferente, tem habilidades distintas, perfeito? E isso daí tem que ser estimulado, analisado e avaliado, tá bom? Até mesmo para que a gente possa habilitar e reabilitar aquela pessoa. B. Apoiem a participação e a inclusão na comunidade e em todos os aspectos da vida social. Sejam oferecidos voluntariamente e estejam disponíveis às pessoas com deficiência o mais próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona rural. Galera, lembrando, tá? O que é idiotice de prova? Circulo inclusive, porque na prova ele pode botar um exceto, entendeu? Mas ele diz aqui, ó, que ele apoia a participação e inclusão da comunidade e em todos os aspectos da vida social. Quanto mais aquela comunidade ela participa, quanto mais aquela comunidade está inserida na vida da pessoa com deficiência, ele vai permitir que aquele cara, que aquela pessoa se sinta em casa, se sinta inserida naquele contexto. A pior coisa que existe é você se sentir segregado, você se sentir diferenciado das pessoas. Tanto que a discriminação com o intuito de segregar, ela é tipificada como um crime pela legislação da pessoa com deficiência. Entende, galera? Perfeito? Tanto é que aquilo que eu já expliquei para vocês, a discriminação trazida pelo Código Penal e a discriminação trazida pela legislação da pessoa com deficiência. A pelo Código Penal é aquela de envergonhar, de trazer transtorno mental para a pessoa. A que traz aqui, ó, pelo conjunto da legislação da pessoa com deficiência, é aquela de segregar, de afastar. Perfeito? Eu faço esses comentários porque essa aula que a gente grava, ela pode se tornar, sim, um objeto de uma pergunta discursiva, de uma redação, entendeu? E aquilo, conhecimento nunca é demais para poder aí abastecer seu repertório, tá? Vamos lá, comigo. Continuando aqui, galera. 2. Os Estados partes promoverão o desenvolvimento da capacitação inicial e continuada de profissionais e de equipes que atuam no serviço de habilitação e reabilitação. O que ele está fazendo aqui, ó? É a capacitação,
tá? Que eu vou capacitar, seja inicialmente e continuada de profissionais, ou seja, isso daqui nada mais é do que uma produção de recursos humanos, tá? É uma produção de recursos humanos. Quanto mais recursos humanos o Estado se predispor a produzir, mais eu vou ter o quê? O atendimento de todo esse arcabouço legislativo que envolve a pessoa com deficiência. Isso é muito importante, meu amigo, minha amiga. Perfeito? 3. Os Estados partes promoverão a disponibilidade, o conhecimento e o uso de dispositivos e tecnologias assistivas projetados para pessoas com deficiência e relacionados com a habilitação e reabilitação. Ou seja, o Estado ele vai promover essa disponibilidade e o conhecimento. Por quê? Dependendo da deficiência que a pessoa tem, seja ela congênita ou adquirida por conta de um acidente ou por conta de um problema de saúde, quanto mais acesso ela tiver a tecnologias assistivas, melhor para ela. Porque a tecnologia assistiva, ela vai fazer com que aquela pessoa se inclua cada vez mais, se insira cada vez mais no contexto social, na sociedade onde ele vive. Perfeito? E isso daí é muito importante, galera. É muito importante. Por quê? Ela se utilizando daquela tecnologia assistiva, ela vai ter cada vez o quê? Máxima autonomia e independência. Eu estava vendo uma reportagem, né, que por estar lecionando esse conjunto legislativo referente à pessoa com deficiência, eu comecei a pesquisar muito sobre. Eu estava vendo a respeito de um aplicativo de telefone celular que ele é para pessoa que tem algum tipo de deficiência. E aí a pessoa acessa esse aplicativo e ela tem um conjunto de pessoas predispostas a ajudá-la. Por exemplo, eu sou deficiente visual, estou no mercado, quero comprar um melão. Como eu vou saber que aquele melão está maduro? Aí a pessoa vai lá, ela por comando de voz no telefone daquele aplicativo, ela vai e pede uma ajuda. Uma pessoa que trabalha de forma voluntária, é isso mesmo, voluntária, lá do outro lado, que ela vai tirar o plantãozinho dela, que quem quiser ser voluntário se cadastra lá para ser, e aí a pessoa voluntária vai falar assim, olha, vira o telefone na direção do melão. Ó, esse melão aí, eu pesquisei na internet, se ele tiver assim, assim, assado, ele está maduro, senão ele não está, e tal. E a pessoa vai ajudar, vai permitir que ela tenha o quê? Aquela ajuda naquele momento. E aí eu te falo, isso daí não torna a vida dela com máxima independência? Ela não precisa ficar dependendo de alguém presencial ali para ir até o mercado com ela, para comprar um legume, uma fruta, ou para fazer o que for. Ela vai ter o quê? Uma ajuda ali através de um recurso de tecnologia para poder ela se inserir cada vez mais dentro da sociedade e ter maior autonomia. E isso é muito importante, né? Pensa, quando tu era adolescente, quando tu era jovem, que você queria ter a sua tão sonhada autonomia. Não é verdade? Isso não é importante? Vamos lá. Os Estados partes promoverão a disponibilidade e o conhecimento de uso de dispositivos de tecnologia assistiva projetado para pessoa com deficiência, relacionados com a habilitação e reabilitação. Falamos disso agora. Artigo 27. O 27 ele vai falar do trabalho e do emprego. Os Estados partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Antes da gente continuar, o que você tem que ticar aqui? Ó? Em igualdade de oportunidades, tá? Gente, em momento algum eu posso limitar a participação de um processo seletivo ao pleito de um determinado tipo de trabalho para uma pessoa que detém uma deficiência. Eu não posso ter esse tipo, até porque isso é discriminação, é crime. Esse direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral. Ou seja, ele tem direito a escolher livremente o que ele quiser. Ah, não, você é um cadeirante, você só pode fazer tal coisa. Não, ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Cara, eu achei extremamente bacana, muito bacana. Eu vi um videoclipe de uma determinada cantora e ela fez o quê? Ela convidou pessoas com síndrome de Down, ela convidou pessoas com deficiência mental, pessoas com determinado tipo de paralisia, cadeirantes, para participar do clipe dela, dançando. Aí você fala assim, ah, que isso? Tá tentando se fazer de boazinha. Não, tá não. Eu achei lindo, por quê? Porque aquela pessoa, ainda que ela seja cadeirante, ela quer dançar. É o que traz
é verdade para a vida dela, é o que dá felicidade para a vida dela. Aí só porque ela é um cadeirante eu vou falar que ela não pode dançar? Negativo. Entendeu, galera? Por isso que tem que ser respeitado e levado em consideração as qualidades, habilidades e desejos de cada um. Por isso que ele tem direito, sim, à sua livre escolha e aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Ou seja, se ele está falando que ele tem que ser aberto, inclusivo e acessível a essas pessoas, puxa uma seta no seu material aqui, ó. Puxa uma seta e escreve aqui assim, ó. É porque aqui, não, vou puxar para baixo para escrever. Você puxa uma seta e escreve aqui, ó. Obediência ao conceito de desenho universal. Tá? Obediência ao conceito de desenho universal. Os Estados-partes salvaguardarão e promoverão a realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, adotando medidas apropriadas incluídas na legislação com o fim de, entre outros. Vamos lá. Ele diz aqui, ó, inclusive, toda vez que você viu inclusive, somente, nunca, jamais, circula porque pode ser objeto de prova. Daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego. Geraldo, o cara pode adquirir uma deficiência no emprego? Pode. Por exemplo, ele é um torneiro mecânico e devido a um acidente ele perdeu uma mão naquele trabalho. Ele adquiriu uma deficiência no emprego? Adquiriu. Ah, Geraldo, ele sofreu, ele teve um acidente de serviço ou ele teve alguma moléstia profissional que se converteu em uma deficiência? Beleza, isso pode acontecer? Pode. Inclusive, então ele não ressalva. Se tem inclusive, pode ser questão de prova, tá bom? Eu sei que é nítido o que o legislador quis colocar aqui, mas isso pode ser objeto de prova, a gente tem que bater em cima disso. Vamos lá. E ele fala aqui, ó, dentre outros. Se ele falar dentre outros, trata-se de quê? Rol exemplificativo. Então vamos lá. Proibir. Por que eu sempre friso, gente? Rol taxativo ou rol exemplificativo? Porque se ele colocar na tua prova somente, vai estar errado. Entendeu? Se o rol é taxativo, ou seja, que é só o que está na lei, e ele bota somente, está certo. Se o rol é exemplificativo e ele bota um somente, aí passa a estar errado. Por isso que é interessante você sempre botar aqui, ó, rol exemplificativo. Tá? Rol exemplificativo. Estamos juntos? Vem contigo. Vamos lá. Proibir a discriminação baseada na deficiência, com respeito a todas as questões relacionadas com as formas do emprego, inclusive condições de recrutamento, contratação e admissão, permanência no emprego, ascensão profissional e condições seguras e salubres de trabalho. Ou seja, ele vai obedecer todos esses quesitos no que diz respeito ao trabalho que vai ser adquirido ou pleiteada aquela vaga pela pessoa com deficiência. Perfeito, galera? Então, leve em consideração tudo isso. B. Proteger os direitos da pessoa com deficiência em condição de igualdade com as demais pessoas. As condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por trabalho de igual valor. Condições seguras e salubres de trabalho, além de reparação de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho. Vamos lá. Nota esse viés protetor da pessoa com deficiência. Primeiro, ele vai assegurar que a pessoa com deficiência tenha condições, tá, de igualdade com as demais pessoas, ou seja, o fato dela ser deficiente não a coloca em posição de desigualdade. Isso daí é óbvio, já batemos isso em vários artigos e várias legislações. Vamos lá, próximo. Condições justas e favoráveis de trabalho, tá? Condição justas e favorável. Não adianta nada eu falei, não, você, pessoa com deficiência, pode participar, mas eu não vou providenciar nada, nenhum tipo de tecnologia assistiva para poder ela se incluir naquele trabalho. Eu não vou fazer nenhuma alteração naquele local de trabalho para poder livrar o máximo de barreiras possível. Então, por isso que ele fala condições justas e favoráveis de trabalho. E ele inclui também igualdade de oportunidade, tá? A oportunidade tem que ser dada a todos, não é porque
mais à frente, dependendo da ordem que você estudar, você vai ver que a legislação, ela determina X empregados numa empresa, eu tenho que ter X pessoas com deficiência. É obrigatório essa contratação, tá? E vai subir nessa porcentagem. Então, eu tenho que ter o quê? Igualdade, incluindo iguais oportunidades para quem está lá dentro. Não é porque ele está dentro daquele percentual que a legislação determina de contratação de pessoa com deficiência, que ele não vai ter igual oportunidade com você que não tem deficiência nenhuma, a pleitear um cargo superior dentro da empresa. Tá bom? Outra coisa, igual remuneração. Cuidado, porque se eu sou o examinador, eu vou brincar em cima disso. Igual remuneração por trabalho de igual valor. Tá? Então, atenção aqui. Igual remuneração por trabalho de igual valor. Tá? O legislador, o examinador, ele é malandro, ele sabe que você firma ali em cima da literalidade de lei, estuda. E aí chega na hora da prova, ele copia e cola isso daqui e bota igual remuneração por trabalho desenvolvido, ainda que de valor diferente. Aí você vai lá e marca certo. Não, tem que receber igual, né? Aí você ainda vai querer confabular. Porque trabalho diferente, porque ele é deficiente, então, mas ele tem direito de receber igual. Negativo. Se ele trabalha fazendo X, ele tem direito de receber X igual qualquer outra pessoa. Ele não vai receber a mais e nem a menos por ser pessoa com deficiência. Concorda comigo? Beleza? Então ele tem direito aqui, a igual oportunidade e igual remuneração por trabalho de igual valor que ele venha desenvolver, tá bom? Ele tem também direito a condições seguras e salubres de trabalho, tá? Além de reparação de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho, tá? Essa reparação de injustiças, isso daí é muito importante. Porque a gente não vive numa sociedade inclusiva. Eu falo você, eu falo toda a sociedade, tá? A gente não vive numa sociedade inclusiva. A gente vive numa sociedade onde mais de 90%, de acordo com as pesquisas, para ser mais preciso, 97% da população já presenciou ou praticou algum tipo de discriminação relacionada à pessoa com deficiência. Do tipo, fulano é aleijado. Eu já estou praticando uma discriminação. Olha a forma depreciosa que eu estou me referindo à pessoa com deficiência. Você está entendendo? Ou então você já ouviu falando, ele é perneta, ou ele é manqueta, ou então ele é cotó. Você já presenciou algo do tipo, você já viu algo do tipo. Entendeu? Então, 97% da população já se deparou diante de uma situação dessa. Então, a gente percebe que as pessoas com deficiência, ela vive numa completa e total injustiça. Não vitimando, não, pelo contrário. Até porque eles detestam ser vitimados, entendeu? Tratados como vítima. Ele quer condição igual. Tá? Eu tive um contato com um colega numa academia de ginástica que eu faço musculação, né? Não parece, mas eu faço. E ele é cadeirante. Cara, o cara fazia tudo, não pedia ajuda para ninguém. Ele saía, ia pro banquinho para treinar, voltava para a cadeira, fazia tudo. Eu falei, cara, eu fiquei até arrepiado na hora. Eu falei, cara, você é um exemplo, entendeu? Porque você vem aqui e igualdade de condições para todos. Você usufrui de todos os equipamentos aqui da academia. E ele até fez uma brincadeira, uma piada sobre a situação dele, que não me cumpre falar aqui. Mas assim, você percebe que o que essas pessoas querem? Simplesmente enxergue ela como uma pessoa normal. Que você não coloque ela como coitadinha. Não, ela sabe a capacidade e a consciência dela. Entendeu? Então, às vezes eu paro para fazer esses discursinhos com vocês para você entender esse viés social da legislação, tá? Porque se você pegar esse feeling, se você entender quais são os valores trabalhados nesse arcabouço legislativo, seja qual for a legislação que venha a ser cobrado na hora da tua prova, tirando as questões de literalidade de lei, você vai conseguir matar qualquer questão pensando dessa forma, tá? Vamos lá comigo. E ainda fala aqui, proteção contra o assédio no trabalho, tá? Quando a gente fala assédio, gente, toda vez que você lembra da palavra assédio, você só pensa no assédio sexual. Mas não, é todo e qualquer assédio, tá? Todo e qualquer assédio. Seja ele a título de depreciar aquela pessoa, de menosprezar, de segregar, de qualquer tipo de forma, tá? Vamos lá. C. Assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos trabalhistas e sindicais em condições de igualdade com as demais pessoas. Óbvio, né, gente? Se ela tem direito de trabalhar em igualdade de condições, ele também tem direito de exercer os seus direitos trabalhistas, seus direitos sindicalistas, tá? Seus direitos sindicais, perdão. Então, ele quer ser representante daquele sindicato de uma determinada profissão. Beleza, show de bola. Pleiteia lá a vaga, concorre, se candidata, perfeito?
Ou então, os seus direitos trabalhistas. Não é porque ele é uma pessoa com deficiência que ele vai ter menos ou mais direitos do que uma outra pessoa. Tem direitos iguais, tá? Vamos lá. Possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação, técnica e profissional e serviços de colocação no trabalho e de treinamento profissional continuado. Gente, é muito importante que o treinamento profissional ele seja continuado. Por quê? A gente sabe que o mercado hoje ele é muito dinâmico. Pensa você, o que você imaginaria há 10 anos atrás que você estaria na sua casa, no seu trabalho, no ônibus ou em qualquer lugar que você esteja assistindo essa aula do seu smartphone, tablet, computador, seja lá o que for, qual mecanismo de tecnologia você está utilizando? Você não pensava nisso. Então você percebe que a sociedade ela vai mudando como um todo. Por isso que essa capacitação ela tem que ser o quê? Continuada. Esse treinamento ele deve ser continuado. Para que cada vez mais, por exemplo, surgiu uma tecnologia assistiva. Opa, vamos colocar isso daqui que vai melhorar a vida dessa pessoa. Perfeito? Promover oportunidade de emprego e a ascensão profissional para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como assistência na procura, obtenção e manutenção do emprego e no retorno ao emprego. Vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, oportunidade de emprego e a ascensão. Não adianta nada, eu vou te dar um emprego de caixa de supermercado. Se eu não permito que aquele cara tenha uma ascensão, poxa, ele é cadeirante, ele é caixa de supermercado, mas ele estudou, ele se preparou, ele fez um curso de logística, aí eu vou e boto ele para coordenar o estoque. Poxa, ele está coordenando muito bem e ele fez um curso de administração de empresas. Por que não botar ele como um gerente? Ele está gerenciando muito bem aquele estabelecimento. Show de bola. Ele fez uma pós-graduação, ou ele fez algum outro tipo de curso, ou então o cara é muito bom, por que não colocar ele para poder coordenar e gerir a rede de supermercados? Ou seja, eu tenho que permitir não só a oportunidade dele trabalhar, mas que ele possa ter uma ascensão lá dentro. Eu não venha criar nenhum tipo de discriminação. Não tem como colocar esse cara para ser gerente porque ele é cadeirante. Eu não posso fazer isso. Não, porque ele tem deficiência visual. Eu não posso fazer isso. Tá? Outra coisa aqui, que ele fala, pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como assistência, tá? Assistência na procura, obtenção e manutenção de emprego e no retorno ao emprego, tá? Esse e no retorno ao emprego é muito importante porque, às vezes, a pessoa, ela não tinha nenhuma deficiência, ela estava inserida no mercado de trabalho, só que ou ela sofreu algum tipo de lesão, algum trauma, ou teve algum problema de saúde, entendeu? Ou de forma viral, enfim, seja lá qual for a razão, ela passou a ter uma determinada deficiência. Então eu tenho sim também o quê? Que é fazer essa manutenção do emprego e o retorno dela ao emprego. Por isso que a gente fala toda hora em habilitação e reabilitação, tá? F, promover oportunidades de trabalho, autônomo, empreendedorismo, desenvolvimento de cooperativas e estabelecimentos de negócio próprio. Esse incentivo aí por parte do Estado, ele vai fazer com que cada vez mais aquela pessoa tenha autonomia. E, gente, a gente não vive no mundo perfeito. A gente não vive no país perfeito, no Estado perfeito. A gente sabe que ainda que tenha um conjunto de legislações favoráveis à pessoa com deficiência, a gente sabe que lá no fim, lá no âmago, lá no finzinho, sempre vai ter, desculpe o palavreado, mas um idiota, um babaca que vai querer tirar sarro da pessoa que tem aquela deficiência, ou vai querer fazer algum tipo de brincadeira, ou simplesmente vai ter um preconceito quanto a ela. Então, quando a administração pública ela estimula o trabalho autônomo, ela faz com que aquela pessoa com deficiência se sinta dona de si mesmo. Ela vai trabalhar melhor, ela vai funcionar melhor, ela vai perceber que quanto mais ela trabalha, mais lucro ela tem. Se naquele dia ele quer tirar folga, ele tira a folga dele. Ele dá mais autonomia para aquela pessoa. Por isso que ele vai promover essa oportunidade de trabalho autônomo. O empreendedorismo, o que é empreender? É aquela pessoa que vai investir naquela ideia dela. Ele vai colocar em prática aquela ideia. Por exemplo, ele desenvolveu, ele ao invés de trabalhar numa empresa, ele preferiu desenvolver uma pipoca saborizada. Vamos lá, estou inventando isso agora, tá? Uma pipoca com sabor. Beleza. Ele empreendeu aquilo ali. Poxa, ele vai desenvolver aquelas técnicas. Ele vai desenvolver aquele ramo de negócio dele. Show de bola. Vai ser o quê? Vai ser estimulado, vai ser promovido essa oportunidade dele empreender. Tá bom? O desenvolvimento de cooperativas. Isso é muito importante a gente entender, por quê?
a gente sabe que eu tenho, de acordo com legislações, né, que eu não vou ficar mencionando agora, mas de acordo com algumas legislações, eu não vou... Enfim, perdão, é que eu escutei um barulho aqui perto do estúdio, travei de falar. Vamos lá. Algumas cooperativas, elas vão ser estimuladas. Por quê? Aquilo ali eu vou ter uma rede que vai abraçar aquela pessoa com deficiência. Entendeu? Seja na manufatura, seja no trabalho intelectual, seja de que forma for. Perfeito, galera? Estamos juntos? Vamos lá. E estabelecimento do negócio próprio, isso é óbvio, né, gente? Quanto mais eu permitir que a pessoa com deficiência estabeleça o seu negócio próprio, eu vou fazer com que ela se insira cada vez mais na sociedade com a sua máxima autonomia, que foi o que a gente viu lá no início da nossa aula, tá bom? Vamos lá. Empregar pessoas com deficiência no setor público. Gente, isso daqui também é muito importante, porque eu tenho que cota nos concursos, tá? Eu tenho cota nos concursos públicos, perfeito? Os concursos, eles vão reservar um percentual X de vagas para a pessoa com deficiência. Agora, o que você tem que entender? A deficiência da pessoa, ela não pode se revelar como um impeditivo para desenvolver as atividades do cargo. Entendeu? Vamos lá. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa com deficiência visual, ela pode ser um juiz? Ela pode ser um magistrado? Ela pode ser um membro do Ministério Público? Um defensor público? Pode. Pode. Perfeito? Pode. Vai se adaptar à situação ali? Pode. Agora, uma pessoa com deficiência visual tem como se tornar um policial militar? Um oficial das Forças Armadas ou um praça? Um policial federal? Não tem como. Por quê? Ele depende do trabalho dele ali, ele tem que ver, ele tem que investigar. Perfeito? Não estou dizendo que seria impossível, mas eu estou falando que... Você está entendendo essa nítida diferença? É lógico que esse exemplo foi confabulado por mim agora, para trazer uma materialidade melhor para vocês. Então, a deficiência ela não pode se representar como um impeditivo das atribuições daquele cargo. Perfeito? Vamos lá. Promover o emprego de pessoa com deficiência no setor privado mediante políticas e medidas apropriadas que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivos e outras medidas. Show de bola? Vamos lá. Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local de trabalho. Isso é muito importante, gente. Eu tenho que assegurar essa produção de adaptações razoáveis. Para quê? Para que cada vez mais aquele ambiente de trabalho venha a atender o conceito de desenho universal. Tá? Para que aquela pessoa se sinta inserida naquele contexto. Perfeito? Vamos lá. J. Promover a aquisição de experiência de trabalho por pessoa com deficiência no mercado aberto de trabalho. Tá? Então, eu tenho que promover essa experiência. De que forma? Beleza, ele vai trabalhar em meio período, ele vai ser lá um profissional aprendiz, entendeu? Para poder eu fomentar, eu desenvolver essa potencialidade da pessoa com deficiência. K. Promover reabilitação profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho para pessoas com deficiência. Ou seja, eu vou promover a reabilitação profissional, ou seja, para torná-lo habilitado mais uma vez, e a manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho, tá? Para que esse cara fique inserido na sociedade, sempre com esse viés, tá? Perfeito, galera? Vamos lá, vem contigo. Continuando aqui com vocês. Os Estados partes assegurarão que as pessoas com deficiência não serão mantidas em escravidão ou servidão e que serão protegidas em igualdade de condições às demais pessoas contra o trabalho forçado ou compulsório. É lógico, né, gente? Se uma pessoa que não detém deficiência alguma, ela tem a proteção contra o trabalho escravo, o trabalho forçado, esse tipo de trabalho, eu também tenho que estender essa proteção à pessoa com deficiência. Isso é a coisa mais lógica e razoável que existe. Entendeu, galera? Perfeito?
Show de bola? Olha só, a nossa aula eu vou dar um pause aqui agora por conta do nosso tempo. Na próxima aula eu volto no artigo 28. Eu quero deixar claro para você uma coisa. Não desista. A sua aprovação está mais perto do que você imagina. Nós acreditamos no seu potencial. Eu quero que você acredite em você. E eu tenho certeza que a aprovação ela vai chegar. Eu até brinco, né? Se eu passei em concurso público, qualquer pessoa passa em concurso público. E eu tenho certeza que em breve, você vai estar mandando uma mensagem para mim dizendo que você é servidor. E eu vou ficar muito feliz por isso. Tá bom? Clica aí se você gostou da aula, se tá bacana, se não tá bacana. Nós queremos saber a sua opinião, tá? Desde já, para mim, a sua presença até o final é um sinal de respeito. Obrigado por confiar no nosso trabalho e por acreditar que nós podemos, ainda que de uma maneira minúscula, fazer parte dessa jornada até a sua aprovação. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá